Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou estar trazendo um tema para nós conversarmos aqui sobre o hidrogênio, que é o núcleo ativo em ressonância magnética. Tem duas razões principais que o hidrogênio é o núcleo ativo para a realização de imagem em ressonância magnética. A primeira característica do hidrogênio é que o átomo de hidrogênio, ele é, podemos assim dizer, um ímã natural. Ou seja, ele possui um polo positivo e um polo negativo. E por si só, naturalmente, no nosso corpo, o hidrogênio ele já tem um movimento giratório que nós chamamos de spin nuclear. Então ele é um átomo perfeito para essa condição física de avaliação através da ressonância magnética. Então ele é um ímã, ele se comporta como um ímã pequeno, microscópico, e ele já possui um movimento que nós vamos usar esse movimento para a produção das imagens em ressonância. A segunda característica do hidrogênio é que o hidrogênio ele é abundante em nosso corpo. Nosso corpo ele é composto entre 70, 75, 80% de líquidos. E no líquido, que tem o hidrogênio, que é composto de água, vamos assim dizer, a fórmula química da água é H2O. Então nós temos dois núcleos de hidrogênio e um de oxigênio. Então se nós, por uma única molécula, nós temos dois hidrogênios, você imagina no corpo humano os milhares e milhares de prótons que nós temos, e todos com essa característica de se comportar como um ímã e de ter um movimento de spin nuclear naturalmente. Enquanto eu estou aqui conversando com você, acredite, os seus núcleos de hidrogênio estão em movimento contínuo, cada um na sua direção, posicionado para uma direção específica de acordo com a sua covalência energética. E aí ele vai obter uma direção de acordo com essa energia de interação que ele tem com os outros núcleos que estão ao lado, e tudo isso dá uma resultante e eles estão em movimento contínuo. São as duas razões que nós utilizamos o hidrogênio para a produção de imagem em ressonância magnética. O hidrogênio ele tem esse comportamento de ímã. E quando ele é submetido a um campo magnético maior, como de um equipamento de ressonância de 1,5 Tesla, 3 Tesla, meio Tesla, esse campo magnético vai ter uma influência sobre esse núcleo, que já é um campo magnético pequeno, ele já tem um campo pequeno, ele já é um ímã pequeno, ele já tem aquele movimento de spin nuclear natural. Só que imagina só, você está nessa condição, nós temos o hidrogênio em nosso corpo. Quando nós somos colocados dentro de um equipamento de ressonância, acontece uma coisa interessante, que é o movimento de precessão. Precisamos entender isso. O núcleo de hidrogênio tem o spin nuclear, naturalmente, mas quando submetido dentro de um equipamento de ressonância, ele deixa de ter esse movimento de linha girando em torno do seu próprio eixo, e ele absorve um movimento como se fosse um peão de brincar, jogar no chão, como se fosse um peão perdendo a força. Ele fica meio que cambaleando. Então ele tem esse movimento quando submetido ao campo magnético principal. Lembre, no início, quando está fora do campo, ele tem um movimento em linha, só que girando o tempo todo, de acordo com a energia que ele oferece aos outros núcleos. Cada um tem a sua posição de acordo com a sua carga energética. Quando ele é submetido ao campo magnético principal, que é bem potente, ele abandona essa posição de energia em linha e começa a produzir uma espécie de cone. Essa é uma condição do hidrogênio. E uma outra coisa que nós precisamos compreender em ressonância magnética é que esse movimento de cone, ele se dá por influência do campo magnético principal.
que vai ser o resultado para uma outra etapa na formação da imagem, que é o que nós chamamos de magnetização longitudinal. O que é isso? O que é a magnetização longitudinal? Valendo do pressuposto que nós temos, que de fato é verdade, que nós temos milhões de hidrogênio no nosso corpo, quando colocado dentro de um equipamento de ressonância, o campo magnético vai interagir com os núcleos de hidrogênio do nosso corpo. Isso vai acontecer uma coisa interessante. Por exemplo, você precisa saber que no nosso corpo nós temos hidrogênios que têm muita energia e hidrogênios que têm pouca energia. Quando submetido no campo magnético principal, os núcleos de hidrogênio que têm baixa energia, que têm pouca energia, eles vão abandonar suas posições e vão adquirir a posição do campo magnético principal. Olha só, se um hidrogênio qualquer, uma população de milhares de hidrogênio, tem uma orientação nesse sentido, para cá, e eles estão girando, fora do equipamento de ressonância, e o campo magnético tem essa direção, e ele está aqui. Quando ele é introduzido dentro do equipamento de ressonância, a direção dos hidrogênios que estavam aqui, eles vão, se ele for de baixa energia, ele vai ser orientado para a direção do campo magnético. Então ele vai ficar nessa direção aqui, ó. Então nós temos mais hidrogênios com baixa energia do que hidrogênios com alta energia. Então isso quer dizer o quê? Representa o quê? Que a magnetização longitudinal ela é adquirida pela influência do campo magnético nesta grande população de hidrogênio de baixa energia, que quando submetido a esse campo, eles vão abandonar suas posições originais e vão adquirir a posição do campo magnético principal. E aqueles hidrogênios aqueles núcleos que é relativamente menor do que o que tem pouca energia, aqueles que têm maior energia, eles vão fazer o contrário. Se o campo magnético tem essa direção, esse sentido, e o núcleo de hidrogênio que tem alta energia, não importa qual a direção que ele tenha, mas se o campo magnético tem esse sentido, ele vai estar posicionado no sentido contrário. Ele vai ter uma resistência ao campo magnético. E ele vai ter a força de ficar na direção oposta, ele não vai obedecer essa influência, ele vai ficar oposto. Então nós temos aqui o que nós chamamos em ressonância de equilíbrio dinâmico. A família que tem pouca energia, que fica orientada na direção do campo magnético principal, nós chamamos de spin-up. Spin-up. E os hidrogênios que têm alta energia, que ficam na direção oposta, no sentido oposto ao campo magnético, nós chamamos de spin-down. Por quê? Porque eles são menores, a quantidade dos que têm baixa energia, que vão se alinhar à direção, ao sentido do campo magnético principal, é bem maior. E aí nós temos um equilíbrio dinâmico, que é outro conceito que você precisa compreender. Toda vez que eu jogo, que eu aplico radiofrequência nesse equilíbrio, essa família, esse aglomerado de hidrogênio com baixa energia, que está no mesmo sentido do campo magnético, com esses núcleos de hidrogênio que têm alta energia e que estão no sentido oposto, eles vão se alternar, eles vão alternar automaticamente. Por exemplo, aplicando energia, radiofrequência, esses que estão aqui nessa direção de baixa energia, que assumiram a posição do campo magnético principal, o sentido, eles vão ganhar energia e mudar de lado. Os que têm muita energia vão doar energia e mudar de lado. Quando, em decorrer do tempo, eles vão liberar essa energia, eles vão voltar para a condição que o campo magnético lhes oferece. Isso nós conhecemos como equilíbrio dinâmico. E nós precisamos entender também que quando os hidrogênios se alinham
ao campo magnético principal, nós temos aqui a criação de um vetor. Esse vetor ele é constituído pelo somatório de todas essas micro forças, desses milhões e milhões de hidrogênio que estão alinhados ao campo magnético principal. É exatamente aqui que está todo o segredo da ressonância. Porque quem é que vai produzir imagem em ressonância magnética? De acordo com as sequências que nós temos, que nós vamos ver ainda, tem inúmeras sequências. Cada sequência tem o seu pulso específico. Então, só liberar radiofrequência para essa população não faria a imagem. Qual é o elemento que vai produzir a imagem em ressonância magnética? É exatamente esse vetor constituído do somatório de todos esses núcleos de hidrogênio dentro de um equipamento de ressonância. Então, quando eu aplico radiofrequência, esse vetor que está na direção do eixo longitudinal ou do eixo Z, toda essa família de núcleo, esses milhares e milhares de núcleos de hidrogênio estão alinhados no eixo Z do equipamento. Quando eu aplico radiofrequência, essa família que está alinhada, eles vão sofrer um deslocamento de 90 graus ou de 180 graus. Só que essa é uma condição não normal, nós já vimos isso em um vídeo anterior. Essa é uma condição não normal. Então, para voltar ao equilíbrio, ele vai liberar essa energia. E ao liberar essa energia, ele vai gerar um pulso elétrico numa bobina receptora, numa antena receptora. E esse pulso, esse pulso elétrico, ele vai ser transformado em imagem, que já é o processo de formação da imagem. Mas essa é a razão pelo qual o hidrogênio ele é ativo em ressonância magnética, pela sua característica física e pela abundância dele no corpo humano. Então são duas características para que você venha entender o porquê que o hidrogênio ele é utilizado em ressonância. Qualquer dúvida neste assunto, deixe seu comentário, inscreva-se no meu canal, que eu teria a maior satisfação em responder, né, todas as suas dúvidas, tá bom? Se inscreva, siga-me nas minhas outras plataformas, e que eu estarei lançando e colocando vários vídeos de ressonância magnética e terei a maior satisfação em tirar sua dúvida. Um abraço!